indicando hoje para vocês um autor que na verdade é muito famoso, vocês talvez já tenham lido alguma coisa dele, já tenham ouvido falar, que é o Ian McEwan, que caso vocês não ouviram falar, então talvez esse vídeo seja um pouco mais útil, que para quem não conhece, esse autor inglês que está sempre cotado para ganhar o Nobel, já ganhou vários prêmios, ele vende demais, e eu acho que ele não vai ganhar o Nobel pelo mesmo motivo que o Javier Marias não ganhou, que é um autor que todo mundo sabe que é muito bom, que é muito popular, escreve extremamente bem, conta boas histórias de forma bem inventiva, que é o caso dessas duas recomendações de hoje, que é Amsterdã e Reparação. E sobre o que fala Amsterdã? Fazendo uma sinopse muito rápida, vai ser sobre a amizade dessas duas pessoas, esses dois homens, um editor de um jornal, o outro é um compositor de música erudita, e o livro já abre no funeral dessa amante que os dois tiveram em comum durante a vida. E nesse funeral a gente vai conhecer outros dois ex-amantes dessa mulher. E é muito interessante, na verdade, que a graça na escrita do Ian não é no experimentalismo, é uma leitura muito fácil, muito tranquila. A graça está no senso de humor dele, no qual ele consegue representar esses momentos de inação, de pensamento, de reflexão dos personagens, mesmo que seja, muitas vezes, de uma forma meio patética. E é aí que é o diferencial, tá? Ele vai escrever sobre esse compositor, mas, inclusive, é um compositor que está tentando se reinventar, está tentando criar essa grande obra que vai marcar o nome dele, não só na música inglesa, mas na música erudita mundial. E, bem, o desfecho do livro, eu já vou dizer que é bem óbvio, mas é necessário que essa história acabe assim. E a gente vai acompanhar como que esse editor escolhe as matérias do jornal dele, e a gente começa a ver que não é um jornal muito sério, é um jornal assim bem polêmico, digamos assim. Então, a graça do livro, na verdade, é que ele é essa grande farsa. Nenhum dos quatro amantes dessa mulher é tão interessante quanto a mulher que já começa o livro morta. E é aí que a gente vê que o Ian ele dá essas guinadas, essas viradas, que quebram a nossa expectativa não através de reviravoltas na trama, mas sim através de reviravoltas na expectativa, em que o personagem mais interessante do livro é a falecida, apesar da voz dela não ser passada pra gente. Uma coisa que eu gosto muito nos livros do Ian não é nem exatamente os diálogos, os momentos de ação, mas os momentos de reflexão, os momentos em que o personagem está debruçado compondo, está debruçado se questionando a respeito dessas decisões morais, se o que ele vai fazer é certo ou errado, e também um aspecto patético da história. Então, Amsterdã, um livro muito bom, muito tranquilo, recomendação fácil, e também muito fácil de encontrar por aí, num preço bem camarada. E a minha segunda indicação é Reparação, e para quem conhece a obra dele, tem que ser Reparação, porque é a obra mais famosa dele, é a melhor obra dele, e é um livro extremamente inteligente, extremamente sagaz, e extremamente original, porque é escrito dessa maneira tão oblíqua que o Ian conta as histórias dele. É um livro que brilha demais, exatamente por conta do final dele, que amarra de forma que, na minha opinião, é fantástica. É uma história que, na mão de um outro escritor, seria só um grande dramalhão de época. E, para quem não sabe, esse livro ele vai falar sobre essa história pré e durante a Segunda Guerra Mundial, que é dividida em 3 partes. E a primeira parte a gente vai acompanhar essa menininha, a gente vai acompanhar de perto essa menininha que faz parte de uma família extremamente aristocrática, rica da Inglaterra, e ela é extremamente inventiva, extremamente criativa, extremamente imaginativa, e por conta dessa imaginação tão fértil, essa imaginação assim que você já vê que predata a capacidade dela no futuro ser uma grande escritora, ela acaba interpretando de forma não exatamente errada, até um pouco maliciosa, alguns eventos, e por conta dessa interpretação, a vida de algumas pessoas é extremamente prejudicada. E essa primeira parte é basicamente esse dia inteiro em que essa família se reúne, esses eventos acontecem. É muito legal o jeito que ele narra esse nascimento imaginativo dessa menininha, que é a Brione, que você vê ela meio que contemplando esses movimentos cinéticos dela, começando a pensar se as outras pessoas pensam da mesma forma que ela pensa. Várias vezes, assim, algumas vezes, na verdade, ele vai fazer uma certa comparação a Virginia Woolf, não é à toa, você vê que ele está tentando meio que escapar dessa comparação, essa possível comparação, mas eu vou colocar escapar entre aspas, tá? Mas vamos voltar aqui. A segunda parte do livro, a gente vai acompanhar esse soldado durante o ataque da Alemanha na França, esse soldado inglês que está escapando, e é a parte mais cheia de ação do livro, a mais cheia de ansiedade.
é essa aproximação psicológica bem por dentro dos olhos desse soldado que está vendo esses horrores, essa terra devastada. É a parte, como posso dizer, mais cheia de ímpeto de todo o livro. E por conta disso também é que vai fluir, na minha opinião, de forma mais imediata, mais rápida. E essa narração super realista, super anatomicamente agonizante da guerra no solo francês. E na terceira parte, essa ação frenética, ela breca de forma brusca, e a gente vai acompanhar o dia a dia dessa enfermeira que está cuidando desses soldados mutilados, traumatizados, depois dos ataques alemães. E a terceira parte do livro já até dá uma adiantada de como que as coisas vão ser amarradas, mas a graça não é o enredo, não é o destino dos personagens, mas sim como que a história é contada, a forma que ele conta pra gente esses eventos, que é diferente entre as três partes. Tá? A primeira parte do livro, que é esse zoom no dia dessa família rica, é difícil você não se pegar lembrando um pouco de Al Farol. Tem muito dessa introspecção meio poética da Brione, analisando as coisas e praticando essa peça de teatro com os primos dela. A segunda parte, que é muito mais cinética, mais imediata, mais violenta, desse drama de guerra, já dá a impressão de ser um outro livro. E a terceira parte, que é essa confissão bem introspectiva, também, a gente muda, quase como se o autor ele mudasse a técnica dele para amarrar a visão que, inclusive, é contada sobre a perspectiva desse narrador onisciente, em todas as três partes. Que é um livro muito bom. Eu queria poder falar com spoiler para abrir mais o porquê que eu acho que foi tão inventivo, tão interessante, tão filosófico a forma com que ele fechou essa narrativa. Mas aí talvez é que more a graça de fazer esse tipo de vídeo, que é tentar instigar você a ser um possível leitor de uma obra tão interessante quanto é Reparação.